Eu já cortei o carboidrato, eu já cortei o glúten, já cortei as frituras, o refrigerante, mas eu ainda não consegui perder o peso que eu queria. Será que de repente é o arroz com feijão? E agora, Nutri? Olá pessoal, seja muito bem-vindo! Meu nome é Karen Carolina, sou nutricionista e autora da página Agora Nutri. E no vídeo de hoje nós vamos falar dessa dupla, que conquistou o nosso país inteiro, conquistou mais que o Chitãozinho Chororó, mais que o Zezé de Camargo e Luciano, que é o arroz e feijão, e que infelizmente ele pode estar entrando em extinção. Sim, por conta da crise também, mas por conta de alguns mitos que a gente tem colocado aí na internet e que talvez não proceda bem assim. Será que o arroz e feijão engorda? Será que de repente era esse o item que de repente você não estava descobrindo aí na sua rotina, que estava atrapalhando a sua perda de peso? Vamos descobrir isso nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é o seguinte: o arroz e feijão é algo extremamente cultural e eu sei que, pensar em cortar o arroz e feijão talvez seja o extremo do extremo, Então a gente precisa saber e ter fontes mais seguras antes da gente sair cortando só porque vem, uma cultura de uma dieta que vem lá dos Estados Unidos, que fala sobre a dieta paleolítica, que diz que os cereais são as piores coisas e que fez com que as pessoas ganharam peso. A gente precisa aí ter um consenso, Até porque arroz e feijão é muito brasileiro, certo? E bom, vamos lá, será que arroz e feijão de fato pode engordar? Depende. Por que depende, Nutri? Bom, primeiro que depende da sua forma de preparo. Como é que você tem preparado o seu arroz e feijão? No seu feijão você acrescenta bacon? Você acrescenta mais frituras? É um feijão que é quase uma feijoada de tão pesado e gordurento que é? Outra coisa que eu tenho pra te perguntar: como é que é o seu arroz? O seu arroz é aquele arroz que é bem brilhoso, que no final do prato você vê que ele fica bem oleoso, o óleo na sua casa, ele dura pouco tempo? Esses são alguns sinais que você deve prestar atenção, que aí, no caso, o problema não é o arroz e feijão, é o preparo que de repente você tá exagerando, carregando demais ali na gordura e que tá excedendo aí o tanto de calorias que era necessário. E de fato é muito fácil a gente conseguir aumentar a quantidade de calorias pesando a mão na hora de colocar o óleo, na hora de preparar, de refogar o arroz e o feijão, certo? E uma outra coisa que você deve prestar atenção é o feijão. Por que o feijão? Porque o feijão tem algumas substâncias, especialmente os fitatos, que ele tem duas funções que não servem muito, que na verdade nos prejudica. Os fitatos, eles podem atrapalhar a absorção de alguns dos nossos nutrientes, então ele pode aí competir e atrapalhar a absorção de minerais e vitaminas, e ele também pode aumentar os gases, e isso aumenta aquela desconforto, de você comer feijão e sentir a barriga estufada, ficar inchado e de repente achar que pode ser o arroz e feijão que está te engordando, mas na verdade seria essa substância que está fazendo com que você fique mais inchado e não consiga ali digerir bem os alimentos, porque está fermentando ali dentro e está te dando aquela sensação desconfortante. Mas respondendo então a pergunta do vídeo, será que arroz e feijão por si só engorda? Não engorda. E se você quer continuar comendo arroz e feijão e tem alguma dificuldade de comer o feijão por ele aumentar os gases, agora eu vou te explicar como que você pode fazer com uma técnica super simples a diminuir as chances de gases e esse inchaço depois de comer o feijão. Vamos lá? Pega papel e caneta. O nome dessa técnica se chama remolho. Ela é muito simples e você não vai precisar comprar nada mais. Você vai usar aquilo que você usa na sua receita normal de fazer feijão. O que você deve prestar atenção é o antes de preparar, de cozinhar, de colocar o feijão na pressão, que você deve prestar atenção. Bom, então vamos lá. Na hora que você for preparar, pegar lá o seu feijão, cate, lave, conforme você já tem o hábito de fazer, e aí você vai colocar água um pouco mais acima, uns 3, 4 dedos acima da superfície, Depois de cobrir uns 3, 4 dedos. Por quê? Porque aquele feijão vai hidratar, então ele vai aumentar o tamanho do grão, certo? Inclusive essa dica faz você render um pouco mais o feijão e economizar também, certo? E aí você vai deixar aquele feijão ali de molho, vai tampar, colocar na geladeira por 12 até 24 horas, certo? E no dia seguinte é que mora o pulo do gato para fazer esse remolho e diminuir os gases e o inchaço. Você tem que fazer o seguinte:
trocar a água antes de colocar na pressão. É isso mesmo, aquela água que ficou ao longo da noite ali no feijão vai conseguir tirar aqueles fitatos e jogar para a água. Então você tem que descartar aquela água que foi para a geladeira, né? E trocar por uma água nova na hora de pôr na pressão, certo? E você não perde vitaminas fazendo isso, certo? Aquele feijão continua super nutritivo, só que você conseguiu tirar o que a gente chama de fator antinutricional, que é esse fitato, certo? E aí você vai preparar conforme a sua receita habitual, vai colocar cebola, vai refogar com alho, certo? Vai moderar na hora de colocar o óleo e você pode inclusive enriquecer a sua receita de feijão colocando verduras como cenoura, abóbora, beterraba, certo? A sua receita de feijão é diferente? Conta aqui nos comentários pra gente como é que você faz seu feijão, se de repente ele tem outros itens a mais e fica mais gostoso, se você tem uma técnica que você descobriu a mais, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo com outras pessoas que gostam e querem continuar comendo arroz e feijão. Eu estou nas outras redes sociais, eu estou no Facebook e no Instagram e no meu site Agora Nutri. E nos vemos em um próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!